Graça e paz, meus irmãos! Seja bem-vindo à nossa sala teológica. Agora é hora de aprender. Vem comigo! Muito bem, estamos de volta com a nossa sala teológica. Eu quero começar agradecendo vocês que têm assistido nossos vídeos, que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm indicado o nosso canal. Muito obrigado, que Deus abençoe. Você que tem enviado as suas dúvidas, suas perguntas, olha, muito obrigado, vocês têm contribuído muito com o nosso canal. Temos aqui inúmeras perguntas, inúmeras dúvidas que as pessoas têm nos enviado pelo WhatsApp 11 997720781 e tem assim, olha, tem sido maravilhoso, tá? Que Deus abençoe, muito obrigado por ter nos ajudado, por estar nos ajudando a fazer o nosso canal maravilhoso. Olha, eu quero dizer para vocês que as nossas perguntas de hoje estão, olha, maravilhosas, estão muito boas. Tenho certeza que vocês vão aprender bastante aqui na nossa sala teológica. Eu quero apresentar aqui para vocês, depois eu vou até focar melhor esse vídeo. No vídeo, o livro que está aqui do meu lado, que é História do Cristianismo, né? Da Igreja Primitiva ao Conformismo. Esse livro já tem uns anos que eu lancei, mas como estamos aí na Semana da Reforma Protestante, eu fiz questão de trazê-lo para estar apresentando para vocês. É um livro muito bom, é um livro que tem auxiliado muitos irmãos, que tem feito com que muitos irmãos tenham aprendido um pouco mais sobre a história da igreja, sobre a reforma, sobre a contra-reforma e outros assuntos aí desse período da igreja. Então é muito bom. Se você tiver o interesse de solicitar um livro que eu indico para você que gosta de história, pode pedir também pelo nosso WhatsApp. Depois eu vou estar focando ele melhor para que vocês conheçam melhor o nosso livro História do Cristianismo, da Igreja Primitiva ao Conformismo, ok? Bom, na nossa sala teológica de hoje, nós temos aí perguntas muito interessantes, perguntas muito boas, perguntas que têm trazido muitas dúvidas aí para os nossos internautas, para os nossos irmãos há muitos e muito tempo. Eu quero começar aqui com a nossa primeira pergunta de hoje, que diz assim: pastor, tatuagem é pecado? Como responder Apocalipse que Jesus tem uma marca na coxa? Eita Jesus! Eita, pergunta boa! Muito bom! E realmente essa pergunta, essa dúvida tem aí pairado nas mentes, na cabeça dos nossos irmãos por muito e muito tempo. E aí, tatuagem é pecado? O que você acha sobre isso? Bom, primeiramente, irmão, a passagem de Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, fala de um combate escatológico, tá? Do fim dos tempos, tá? Lá na frente, lá do período, um combate onde aparece aquele que é fiel e verdadeiro, que está montado em um cavalo branco, e é o Verbo de Deus, que é o próprio Cristo, né? E diz que da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Além disso, no versículo 16 diz que o nome dele, o nome está escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa. Então, versículo 16, que esse é o texto que nosso irmão tem a dúvida. Diz: um nome está escrito sobre o seu manto e sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a dúvida do nosso
internauta aí que está perguntando sobre se é uma tatuagem. Jesus tem uma tatuagem na coxa, tatuagem é pecado? Bom, vamos primeiro responder essa dúvida de Apocalipse capítulo 19 e o verso 16, que é a dúvida do nosso irmão. Como já falamos, esse texto fala de uma batalha escatológica, tá? Aonde ali o Cristo parece em um cavalo branco, ali fala sobre esta batalha e sobre a vitória, tá? Nesta batalha. Bom, no texto grego, para entendermos o versículo 16, no texto grego, do original, é usado a frase epitoimation e epiton meron autuou. Tá? Então, essas duas frases, tá, é o que são usadas no texto grego, que quer dizer sobre a sua roupa e sobre a sua colcha. Epitoimation, sobre a sua roupa. Epiton meron autuou, sobre a coxa dele. Portanto, a frase Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ela aparece escrita em dois lugares. Se nós atentarmos ao texto, tá? Em português nós vamos ver, está escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa. E o texto grego do original, ele já nos conforma isso, que está bem claro, tá? Que o texto aparece em dois lugares, na roupa e na coxa. Agora, esse texto, ele se refere sobre uma tatuagem, literalmente, na coxa de Jesus. Bom, vemos aí que tem escrito no seu manto, tá? E sobre a sua coxa, olha, sobre a sua coxa, tá? Então, logicamente, sobre a sua coxa ele tem alguma coisa, tá? Então, sobre a sua coxa. Então, pode ser esteja escrito na roupa, tá? Mas vamos lá, vamos entender melhor aí essa frase, esse texto aí que diz sobre a sua roupa e sobre a sua coxa. Bom, trata-se de uma tatuagem, literalmente falando? É provavelmente que não. O que o autor ele quis ali sublinhar, indicar, é que esse personagem combaterá e vencerá a besta, tá? Ele é o Filho de Deus, é o Cristo. Então ele está dando uma referência, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então ele está dando uma ênfase. Então, para tanto, mostra essa frase que ele é e ele tem o poder e que ele é o Filho de Deus, que ele é Cristo. Então é só para sublinhar, só para indicar quem é esse que vem sobre um cavalo branco, esse que virá com uma espada, esse que vem com um poder, né, com o seu exército, eles que vêm batalhar. Então é para indicar quem é essa pessoa, tá? Não sem importância o local que ele diz que é sobre a coxa, né? Sobre a coxa, porque na Bíblia nós temos exemplos lá em Gênesis capítulo 24, do versículo 3 e 4, sobre juramento, né? De colocar a mão sobre embaixo da coxa do outro. Isso indica o que? Uma potência particular, tá? Isso indica uma fidelidade, tá? Por isso que ele indica ali, por isso que ele dá a ênfase da coxa, tá? Para dizer a fidelidade sobre a promessa de Jesus para com a sua igreja, tá? Então não se trata literalmente de uma tatuagem, mas sim de uma figura de linguagem, tá? Para identificar quem é essa pessoa, tá? Tanto mostrando no seu manto e na sua coxa, para identificar ali, essa é a ideia do autor, e também sobre a fidelidade com as promessas de Deus para com a sua igreja. Bom, e a Bíblia e a tatuagem? O que a Bíblia diz a respeito da tatuagem? A Bíblia condena, a Bíblia libera, o que a Bíblia ela diz? Bom, primeiramente, usar o texto de Apocalipse capítulo 19, versículo 16 como argumento para justificar a tatuagem
não tem nenhuma lógica, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês. Para falar assim, ah, mas Jesus, como eu já ouvi muitas vezes, ah, Jesus tem uma tatuagem na coxa. Isso não tem lógica, isso não justifica, tá? E usar também Levíticos capítulo 19, versículo 28, que diz: pelos mortos não ferirei a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Também não, pois o contexto da história é outro, tá? Eu acredito sinceramente que quem deseja fazer a tatuagem não deva correr atrás de textos bíblicos para tentar fundamentar aí, tá, a sua escolha ou o seu desejo de fazer uma tatuagem, tá? Porque biblicamente você não vai encontrar nenhuma base, você não vai usar nenhum contexto, não vai encontrar nenhum contexto que justifique, tá, que você faça uma tatuagem, e também não vai achar nenhum contexto que justifique para não fazer, tá? Mas como o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, então tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, tá? Faça para exaltar o nome do Senhor. Então pense antes de fazer uma tatuagem, tá? Não é porque a Bíblia não condena, não é porque você não vai achar texto que endosse o seu desejo ou que proíbe o seu desejo, tá? Mas seja coerente, pense antes de fazer, porque é algo que vai marcar a sua vida. Faça para glorificar o nome de Deus. Então glorifique o nome do Senhor através do teu corpo, através da sua vida, ok? Então fique com Deus. Essa aí é a nossa resposta para a sua pergunta sobre a tatuagem. É pecado? Não é pecado. É proibido? Não é proibido. A Bíblia libera? Também não libera. Mas faça tudo para a glória do nome do Senhor, ok? Vamos para a nossa próxima pergunta. Você pode enviar as suas perguntas para o nosso WhatsApp 11 99772 0781. Mande a sua pergunta para nós, as suas dúvidas, que estaremos selecionando e respondendo nos próximos vídeos. Lembrando que nós estamos com bastante pergunta, mas não fique triste, a sua pergunta será selecionada, estamos organizando aqui conforme vai chegando e estaremos respondendo. Eu sou o pastor Sandro Alves e essa é a sua Sala Teológica, momentos de aprendizagem. Muito bem, vamos à nossa segunda pergunta do vídeo de hoje. Bom, a segunda pergunta é bem interessante também. Você pode continuar mandando aí a sua pergunta pelo WhatsApp no 11 99772 0781. A segunda pergunta é o seguinte: o apóstolo Paulo era casado? E aí, o que você acha? Ele era casado, tinha namorada, ele era viúvo, o que o apóstolo Paulo era, né, em sua vida conjugal? Vamos lá, vamos tentar aí responder a pergunta do nosso internauta. Bom, primeiramente, não achamos nada com clareza na Bíblia a respeito se o apóstolo Paulo era casado, solteiro, mas temos alguns textos deixados por ele que nos dá base que ele conhecia bem o que era uma vida conjugal, o que era viver em família, né? Então, analisando os textos, podemos ter algumas conclusões, tá? Bom, primeiro é o seguinte: o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, a primeira carta, né, aos Coríntios, capítulo 7, ele diz assim, no versículo 7: quisera que todos os homens fossem como eu, mas cada um recebe de Deus o seu dom particular, um deste modo, outro daquele modo. Contudo digo, as pessoas solteiras e as viúvas, que é bom ficarem como eu. Então, podemos aí, dentro desse contexto, tá, do que o apóstolo Paulo orienta
em sua carta aos Coríntios, chegar a uma conclusão que ele poderia, né, mediante esse texto, ser viúvo. Agora nós temos um outro texto, né, que é uma outra, a segunda informação importante a se considerar, é observarmos a forma como o apóstolo Paulo ele fala sobre casamento, quando ele diz assim, alguns trechos, né, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25, ele diz assim: marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, com esse texto de Efésios capítulo 5, versículo 25, nos leva a crer que Paulo falava com conhecimento da causa, né? Até tem outros textos que ele fala sobre o relacionamento, fala até mesmo, né, que se o solteiro ele não consegue viver, né, não consegue se controlar, diz que é melhor casar do que abrasar-se. Então ele fala com conhecimento da causa. Então, dessa capacidade de falar com tantos detalhes sobre o casamento e aconselhando os casados. Então, isso dá-nos a entender que Paulo, ele não só conhecia teoricamente, mas com experiência, né, de viver uma vida de casado. E o terceiro, acho que é a resposta que é massacrante ali, que é a matadora de todos, o terceiro ponto, é o fato de que Paulo ele fazia parte do Sinédrio. E um dos requisitos era ser judeu, conhecedor da Torá e chefe de família, tá? Então, um dos requisitos para fazer parte do Sinédrio era ser judeu, conhecedor da Torá e chefe de família, tá? Então, essa implicação surge de fato que Paulo, relembrando das suas atitudes contra os cristãos antes de sua conversão, disse que dava o seu voto em favor do assassinato de cristãos. Isso lá em Atos capítulo 26, versículo 10 e Atos 22, versículo 5. E o único local em Israel onde esta prática era legalmente seguida era no Sinédrio. Então isso nos faz entender que Paulo fazia parte do Sinédrio. E isso era coerente, tá? Com a realidade histórica. Implica que Paulo, nesse momento da vida, ele era casado. Tinha mais de 30 anos, porque tinha que ser uma pessoa vivida, com experiência, não poderia ser jovem nem adolescente, mas um homem casado, tá? Então isso leva a entender que Paulo era casado, nesse período pelo menos da sua vida, tinha mais de 30 anos, tinha uma boa reputação diante do povo, tá? Que era uma das prerrogativas para fazer parte do Sinédrio em Israel naqueles dias. Então, fazendo essas leituras, entendendo ali, né, a orientação do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? A orientação ali do apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, e em Atos capítulo 26, versículo 10, em Atos capítulo 22, versículo 5, também entendemos que Paulo, como membro do Sinédrio, tá, não tinha como ele não ser uma pessoa casada, tá? Então faz-nos entender que Paulo, tá, diante das interpretações textuais, ele era viúvo, ou seja, que Paulo foi uma pessoa casada, tá? Não podemos afirmar com certeza que ele estava casado naquele momento, que ele tinha uma esposa, tá? E que o acompanhava, que ele tinha uma família naquele momento, em suas viagens missionárias e tal. Mas nos leva a entender através da sua experiência em suas orientações, tá? Tanto teórica como prática, na sua vivência, tá? Em fazer parte do Sinédrio,
tá, em sua participação no Sinédrio, faz-nos entender que ele foi uma pessoa casada, que possivelmente o apóstolo Paulo ele era viúvo, tá? Então essa aí é o nosso entendimento sobre a pergunta aí do nosso querido internauta, se Paulo era casado ou não, tá? Então entendemos que Paulo foi uma pessoa casada, tá? E que possivelmente ele era viúvo, que a sua esposa faleceu e ele se tornou uma pessoa viúva e se dedicou à obra do Senhor e continuou separado, se dedicando a fazer a obra de Deus, ok? Bom, como eu disse, eu quero apresentar para você esse meu livro. Deixa eu deixar bem claro aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui, História do Cristianismo da Igreja Primitiva ao Conformismo. Um livro muito interessante. Como eu disse, essa semana é a semana da Reforma Protestante. E esse livro aqui, ele traz uma história, ele traz o contexto histórico da igreja primitiva, tá? Até o conformismo da igreja, tá? Então, nós falamos aqui sobre o período da história da igreja, falamos sobre o catolicismo romano, o catolicismo grego, falamos sobre a reforma, a contra-reforma, falamos sobre a história do cristianismo, falamos do ecumenismo e a união das igrejas. Então é um livro muito interessante. Esse livro, para a glória de Deus, ele tem saído muito, sabe? As pessoas têm pedido bastante desse livro pelo seu contexto, tá? Um livro que nós temos distribuído aí para o mundo inteiro, através do seu contexto histórico, um livro muito bom. Aconselho você, e você pode estar pedindo também esse livro pelo WhatsApp, tá? A história do cristianismo da igreja primitiva ao conformismo. Você que gosta de aprender a história da igreja, tá? Eu aconselho, eu indico para você esse livro, e você pode estar pedindo aí pelo WhatsApp 11 99772 0781, que estaremos enviando pelo correio para você aí, tá? Você vai receber no conforto da sua casa, ok? Então essa é a nossa indicação de hoje, o nosso livro aí em comemoração da Reforma Protestante, né? Da Semana da Reforma Protestante. Está aí esse livro aí que você vai aprender bastante sobre a Reforma Protestante, ok? A história da igreja. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Envie suas perguntas, irmãos. Você faz parte desse programa, tá? Você nos ajuda a fazer este programa, esse canal melhor, tá? Em cada gravação. Eu tô vendo a evolução, né? Esse é o nosso quarto vídeo do canal da Sala Teológica, e tem evoluído muito as perguntas, a participação, a quantidade de dúvidas, né? Eu nem imaginava o quanto assim, mas a quantidade de dúvidas que tem chegado para nós, que tem chego para nós, é impressionante assim, como as pessoas têm dúvidas de questões bíblicas e entre outras perguntas também, né? Então é muito interessante. Envie para nós, faça parte deste programa, deste canal, né? Com as suas dúvidas, e estaremos selecionando e respondendo. Em breve teremos algumas novidades aqui, teremos participações muito boa, que com certeza vai te ajudar a crescer e muito, tá? Na sua vida espiritual, no seu conhecimento. A nossa próxima pergunta de hoje é o seguinte: Isaías diz que Jesus levou todas as nossas dores e enfermidades. Isso quer dizer que toda a enfermidade é influência maligna? Se Jesus já levou as nossas enfermidades? Gostaria de entender melhor sobre este texto. Podemos ou não ficar doente? Isso é normal ou espiritual? Olha só! Eita!
Eita Jesus, que pergunta, hein? Olha só essa dúvida aí. Bom, nós vemos muitos pastores, muitos pregadores aí, né, que pregam sobre a confissão positiva e que pregam que as pessoas não podem ficar doentes, que toda enfermidade é influência espiritual, porque Jesus levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades. Eu creio que o contexto da pergunta aí do nosso internauta seja até mesmo coerente a isso, sobre essas pregações de confissão positiva, tá? De que não podemos ficar doente, que a enfermidade aí Jesus já levou em sua morte sobre a cruz e tal. Bom, mas como entender de uma forma bíblica, de uma forma teológica, de uma forma coerente esse texto? É verdade isso? Será que toda enfermidade tem um contexto espiritual, a influência maligna ou não? Bom, primeiramente eu quero responder que não, tá? A enfermidade não literalmente, não coerentemente seja algo espiritual, tá? Não é consequência espiritual. Existe enfermidade espiritual? Existe, com certeza existe. Mas não quer dizer que você vai pegar uma gripe, uma dor de cabeça, um resfriado ou alguma doença qualquer que seja responsabilidade do maligno, do diabo, que seja algo espiritual. Não. Bom, então como interpretar Isaías 53, versículo 4 e 5, né, que diz que Jesus levou nossas dores e enfermidades? De uma forma bem simples, tá? Pois há uma regra na hermenêutica, ou seja, na interpretação da Bíblia, que diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, a Bíblia mesmo se interpreta. Então, nós pegamos o texto de Isaías capítulo 53, que diz que Jesus levou as nossas enfermidades, e comparando com Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, conseguimos harmonizar o fato de haver doenças nos dias de hoje. Como assim? Isaías 53, versículo 4 e 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17 diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Você está entendendo? Não sei se você conseguiu aí linkar os textos Isaías 53 e Mateus capítulo 8, versículo 17, confirmando, tá, a profecia de Isaías, confirmando aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, que ele tomou as enfermidades e carregou as nossas doenças. Bom, o primeiro sentido desse texto é que o Messias suportaria a consequência do pecado. Segundo, podemos perceber que o verso de Isaías não é em si uma garantia de Deus que no mundo não mais existiria doenças ou morte. Lembrando que Romanos capítulo 6 e o versículo de número 23 diz que a consequência, né, o salário do pecado é a morte. Então, toda a enfermidade, doença que nós temos hoje são consequência do pecado, tá? Dos nossos erros, das nossas transgressões, tá? Por que nós ficamos enfermos? Por causa das nossas transgressões, tá? E vivemos em um mundo de pecado, vivemos um mundo cercado por pecado, não que
vão dizer assim, mas eu não peco porque eu sou crente. Não, todos nós, consciente ou inconscientemente, erramos, pecamos, tá? E isso nos traz consequências. E muitas dessas consequências são doenças, são enfermidades. A expressão tomou sobre si as nossas enfermidades demonstra que em sua humanidade Jesus ia curar pessoas e também suportar as dores na cruz por causa do nosso pecado, tá? Isso mostra que esta expressão diz que Jesus em vida curaria os doentes, que Jesus expulsaria os demônios e que também suportaria as nossas dores, tá? Suportaria todas as nossas dores por causa dos nossos pecados. Mas isso não anula, tá? Isso não é uma garantia que nós não seríamos acometidos de doenças. E também não quer dizer que por ficarmos acometidos de algum tipo de doença, que ela seja espiritual ou maligna. Pois a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 36, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, tá? Esse negócio de doença espiritual, que a doença é do maligno, esquece esse negócio, tá? Isso daí é uma teologia totalmente errada, uma pregação toda errada dessa onda da confissão positiva, tá? Um ensinamento totalmente errôneo das escrituras sagradas. Você pode ser acometido de doença? Sim, tá? João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o maligno não tem autoridade sobre a tua vida, tá? Esse negócio de maldição hereditária, doenças, correspondente de influências malignas, tá? O maligno não tem autoridade sobre a tua vida. Do momento que você entregou a sua vida para Cristo, no momento que você se entregou para Jesus, você está liberto das opressões malignas, você está livre, tá? Das influências do maligno, tá? No momento que você permanecer, enquanto você permanecer na presença do Senhor, firme, orando, buscando, consagrando a sua vida, tá? Em santidade, você está livre de influência, você está livre de enfermidades espirituais, porque você está livre. Então esquece esse negócio de enfermidade espiritual, de que você ficar doente é coisa do maligno, é coisa espiritual, tá? Esquece esse negócio, isso é balela, isso é conversa fiada, porque a Bíblia diz que podemos ficar doentes. Jesus levou as nossas enfermidades, Jesus curou, Jesus expulsou demônios. O texto de Isaías, ele faz referência à vida de Jesus como homem, da sua passagem na terra, tá? De que Jesus suportaria na cruz as dores, ok? E não que Jesus levaria literalmente todas as nossas dores, que não seríamos acometidos de doença, de nenhuma enfermidade, ok? Tá? Somos humanos, temos nossas fraquezas, temos nossas limitações e podemos sim ficar doentes, podemos sim ser acometidos, e para isso Deus deixou a medicina, deixou os médicos para desenvolver remédios, desenvolver a cura de várias doenças aí, de enfermidades, ok? Então tome cuidado quando falarem para você que você não pode ficar doente, que se você está doente é influência maligna, isso e aquilo. Então toma cuidado com isso aí, ok? Então essa é a nossa resposta para a dúvida do nosso internauta sobre Isaías 53, versículo 4 e 5. Continue mandando as suas perguntas, suas dúvidas para nós. O WhatsApp é o 11 99772 0781 e iremos estar respondendo nos próximos vídeos. Para nós é uma grande satisfação, uma grande alegria estar respondendo e tirando as suas dúvidas. Beleza? Maravilha? Louvado seja Deus.
Continue compartilhando, indicando o nosso canal para os seus amigos, tá? Para os seus conhecidos, compartilhando nas suas redes sociais, porque para nós é muito importante a sua participação, a sua divulgação, tá? Queremos aí alcançar o maior número de pessoas e estar ajudando o maior número de pessoas a tirar as suas dúvidas, tá? Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo do nosso canal, mas antes eu quero responder a última pergunta, a última dúvida do nosso internauta no programa de hoje, no vídeo de hoje. A dúvida é o seguinte: a igreja pode excluir um membro? Eita, e agora? A igreja pode? Não pode excluir? O que temos aí de base a respeito disso? A Bíblia fala alguma coisa a respeito de exclusão de membro? E então, como responder esta pergunta? Como tirar esta dúvida do nosso internauta? Bom, eu quero responder da seguinte forma, deixando o texto de Mateus capítulo 18 e versículo 15. Nós encontraremos muitos textos, o próprio apóstolo Paulo, né, dizendo aí, falando a respeito de Alexandre Latueiro, que o fez muito mal e tal, e vamos encontrar muitos textos a respeito disso, falando a respeito, né, dessa questão. Paulo dizendo aí que pessoas já estão condenadas ali ao diabo e tal, foram entregues nas mãos do diabo. Então, mas eu quero usar esse texto, tá? Eu quero usar esse texto aqui como base e trabalhar esse texto aqui para justificar a nossa defesa a respeito disso, né? E explicar, tirar essa dúvida do nosso internauta. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste um irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere como um gentil publicano. As palavras do próprio Jesus a respeito, tá, daquelas pessoas que nos dão trabalho na igreja. Bom, irmãos, vamos lá. Primeiramente, hoje nós temos aí as nossas igrejas como uma instituição, tá? Toda instituição tem o seu regulamento interno, tá? Obrigatório aí quando uma igreja vai ser regulamentada, vai ser registrada. Então a igreja precisa ter o seu regulamento interno, como toda instituição ela tem. E neste regulamento interno da igreja, ele precisa ter ali discriminado sobre a forma de desligamento de um membro, tá? De um membro do seu hall de membros ou associados, tá? Então tem que ser especificado isso até mesmo na lei, tá? Na nossa lei institui que todo desligamento de um membro tem que ser justificado de uma forma, tá? Que seja notória, que seja louvável, tá? Vamos dizer assim, seja bem justificada. Não pode ser excluído de uma forma banal, tá? Do hall de membro da igreja. Não digo excluir o membro da igreja, tá? Expulsar o membro da igreja, não, mas excluir do hall de membro da igreja. Quer dizer, não poderá participar das atividades destinadas a membros da igreja, tá? Então esse é a forma de exclusão, ok? Não tirar a pessoa da igreja, isso não pode. Isso daí fazer isso daí você pode até responder um grande processo de você impedir alguém de entrar na igreja. Ah, pastor, mas e de participar da ceia? Pode? Também não, é um grande erro
tá? Que impedir as pessoas de participar da ceia, porque a palavra de Deus diz assim que examine-se o homem a si mesmo, tá? Então o homem deve examinar a si mesmo e não o pastor ou a igreja. Bom, mas voltando aqui no livro de Mateus capítulo 18 e o versículo 15, nós temos aqui o próprio Jesus falando a respeito da repreensão, de você repreender, de você orientar, aconselhar, chamar a atenção de alguém que fez algo errado na igreja, tá? Se a pessoa não te ouvir, pois leve uma testemunha, leve a igreja se ele não ouvir a testemunha, e se ele não ouvir a igreja, então considere como um gentil publicano. Então aí há a exclusão do hall de membros, tá? Não sei quando a pessoa faz algo assim que extrapola, que sai das regras, que você blasfema, ou algo assim, apostata da fé, ou algo desse nível, tá? Então assim, tem que ser justificado. Quando sai ali do regulamento interno da igreja, toda instituição tem, se você vai, há uma regra. Tudo tem uma regra, então precisamos atentar. Então, você vai congregar numa igreja, aprenda qual é o regulamento interno da tua igreja, haja como um verdadeiro cristão, tá? Não blasfeme, não faça panelinhas dentro da igreja, não faça rebelião dentro da igreja, seja obediente ao seu pastor. Fazendo isso, eu tenho certeza que você será muito abençoado, não só na tua igreja, espiritualmente, por Deus. Tá bom? Então a igreja pode excluir o membro? Pode excluir do hall de membro da igreja e não do templo, ok? A não ser que esteja fazendo bagunça e tal, mas a igreja pode sim, a igreja tem essa liberdade, tem esse direito, tá? De exclusão de um membro, tá certo? Então está aí a resposta dada ao nosso internauta que estava com essa dúvida se a igreja pode ou não. Eu quero deixar bem claro, o papel da igreja é amar o próximo, ok? Então ame o seu próximo, ame o seu irmão. Se uma pessoa errou, se uma pessoa pecou, não vire as costas para ela. Mostre o amor, mostre a compaixão, tá? De Deus, da palavra de Deus para com a vida dela, o amor de Deus para com a vida dela, para que ela volte, para que ela tenha uma vida com Deus, ok? Então o papel da igreja é amar, mas se a pessoa, como o próprio Jesus diz, não escutar, se a pessoa não tiver jeito, se a pessoa se rebeliar, apostatar da fé, Jesus diz assim, considere como um gentil e publicano, alguém que não quer nada com nada, uma pessoa que não quer compromisso com Deus e não se importa com a salvação. Ok? Então vamos fazer o nosso papel de igreja, que é amar os nossos irmãos. Bom, essa é a nossa sala teológica e estamos aqui já finalizando o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Continue compartilhando, continue aí nos assistindo, indicando o nosso canal para que o maior número de pessoas possa estar sendo edificadas e aprendendo a cada dia mais. Eu quero lembrar aqui do nosso livro em comemoração aí, né, à Reforma Protestante da Igreja, Semana da Reforma Protestante, o livro A História do Cristianismo da Igreja Primitiva ao Conformismo, um livro que vai edificar a sua vida e trazer bastante conhecimento histórico. Se você desejá-lo, você pode solicitar, pode pedir através do nosso WhatsApp. O mesmo WhatsApp que você faz as perguntas, você pode estar solicitando os nossos livros, ok? Temos outros livros aí, temos o livro Discipulado, né? Eu vou até mostrar aqui, né? Manual Prático do Discipulado, ok? Resgatando a excelência de fazer discípulo, esse é um outro tema, né, o livro que nós temos. Esse livro que agora está aqui na prateleira, Anjos, Verdades e Mitos, tá maravilhoso esse livro, irmãos. Um livro que vai tirar suas dúvidas, desfazer todos os mitos, todo o folclore a respeito de anjo, né, tudo o que inventaram. Nós vamos trazer toda a realidade bíblica. Tá? Vamos explicar biblicamente a função desses seres. Anjo casa, anjo pode ter relação sexual, quem são ali
os filhos de Deus, que é relatado no livro de Gênesis, né? Se os filhos de Deus são os anjos, são homens. Então, quem são esses seres? Podemos dar ordem aos anjos. Então, tudo isso está ali sendo desmistificado, tá? Revelado para você através desse livro, ok? Também você pode solicitar pelo nosso WhatsApp. Eu sou o pastor Lissandro Alves. Esta é a nossa Sala Teológica. Um grande beijo no teu coração. Até o próximo vídeo e fique com Deus.